Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Hemoveritalks, edição especial RH, e é o quarto episódio. A gente vai falar sobre a revolução das habilidades comportamentais, como se preparar nesse ano de 2024. Eu sou o Glauco Santos. Eu sou o Júlio Santos. Somos co-host aqui do Hemoveritalks. Estamos na presença de duas pessoas maravilhosas, Lilian e Raquel, da consultoria Modelo e da RS Consultoria. Nesse projeto é uma série, se você ainda não acompanhou os episódios anteriores, volta ali para assistir, que vale muito a pena. E aí, puxando o gancho para você que está chegando, se inscreva no canal, ative as notificações e curte e compartilha o link para quem precisa ouvir hoje. Porque né, a gente, no episódio anterior, a gente falou muito... Previously. Só uma palhinha para você. Episódios anteriores. Sobre um personagem de videogame, né? Para quem não joga. E para quem joga já sabe o que eu tô falando, né? Para quem não joga, vai fazer sentido. As habilidades comportamentais, tipo, eu tenho um escudo, eu tenho uma armadura. Aumentou level 1, 2, 3, 4. Como a gente traz isso para a realidade corporativa nos dias atuais, num mundo extremamente volátil, complexo, incerto e ansioso. E fica muito dúbio quando a gente fala sobre competência, desafio e a palavra que é um commodity, um novo commodity aí, valores. Propósito. Né? Inclusive tem um episódio 18, com a doutora Isabela Brito, psiquiatra, falando de burnout aqui. Ela fala muito desses valores que vai enriquecer com esse episódio aqui. Ó. Então, uma receitinha aí. Sem mais delongas, meninas, sejam bem-vindas mais uma vez. Obrigada. Muito obrigada. E aí, vamos partir do princípio, uma curiosidade, que a gente fala muito de valores, que eu falei de competência, desafio, mas tem a questão do lado humano, né? Precisamos. Como fazer um RH mais humano? Nossa, tem como uma risada, Glauco. Sei lá, como ele pode ser mais humano? Eu ia mudar a pergunta, como pode se tornar mais sapiens? Você achou que eu ia falar assim, qual os armamentos vocês vão me dar aí pra quem tá assistindo virar o super-homem, né? Porque, e outra coisa também, esse negócio de auto-performance, né? É uma responsabilidade muito grande do RH, essa questão de como unir um desafio com esse comportamento. E aí eu queria ouvir de vocês. Então vamos lá. Eu dei risada porque parece redundante, né? Recursos humanos, como deixar mais humano? Se o centro, né, já é humano, por que eu tenho que verbalizar? Como deixar o RH mais humano? Então esse é um desafio nosso. E a gente diz que a tecnologia, ela é muito importante. Ela trouxe muita coisa legal e nós não abrimos mão da tecnologia. Sim, extremamente necessário. Né? O nosso desafio é equilibrar o uso da tecnologia. Né? Então, quando você fala como deixar mais humano, em que momento que eu deixo o e-mail, deixo o WhatsApp e vou verdadeiramente olhar para o ser humano dentro da empresa? O e-mail e o WhatsApp são tecnologias. A gente usa, mas logo, logo vai estar escrito igual bebida. Use com moderação. Sim. Quebra o vidro. A gente precisa dosar, né? Essa utilização. Olha como que as coisas vêm mudando e a gente vive esse momento de busca de equilíbrio. Antes, nós visitávamos as pessoas, né? Aí veio o telefone, aí você passou a ligar para a pessoa para dizer, posso te visitar? Sim. Aí veio o WhatsApp. O WhatsApp você manda uma mensagem perguntando, posso te ligar? E se eu não mandar essa mensagem, é falta de dress code isso aí, né? Dress code. Eu tô brincando. Então, percebe como a gente vai construindo distanciamento. Ó, antes eu visitava. Depois veio o telefone, aí eu ligo para perguntar se eu posso visitar. E talvez quem esteja ouvindo vai dizer, mas é falta de educação visitar sem avisar. É uma busca de equilíbrio, não estamos dizendo o que pode, o que não pode. A gente busca, né, como a Lília tá falando, o equilíbrio, porque vocês, por exemplo, vindo da visitação, tendo esse conhecimento desse lado, tem as pessoas que vão preferir que tenha a ligação, que tenha o contato, e tem gente que tá tudo bem você aparecer. Vocês vindo dessa área da visitação médica.
né? Tem gente que vai preferir que faz uma chamada, você manda o material e entra em contato. E tem gente que gosta da presença humana ali, ter o ser humano ali em contato físico mesmo, apresentar as soluções, as coisas. E não é diferente pra gente que vem do RH. Né? Tem etapas que a gente vai conseguir, né? Por exemplo, a gente fala de uma recepção, né? De uma pessoa que chegou na empresa. Como essa pessoa vai ser recepcionada? Ela vai ter ali, por exemplo, uma inteligência que vai ajudar na hora de apresentar uma máquina, alguma coisa sobre a empresa, uma apresentação no computador, ok. Mas quem que está apresentando tudo isso? A pessoa fica sentada na frente do computador recebendo tudo isso, todas essas informações, e aí? Como é que fica? Eu vou mandar eu tenho que mandar toda a minha documentação online para essa empresa para me conhecer, para mim dar o meu início. Ok. Tá, mas eu não estou conseguindo. Com quem que eu falo? Para onde que eu vou? Qual que é o caminho para eu conseguir? Eu não estou conseguindo anexar nessa plataforma. Tem que ter um lado humano que vai dar esse suporte. Eu já tive as 2 experiências de pessoas dizer, olha, eu não consigo fazer isso. Tá, então vamos lá, é dessa forma. Algo a pessoa não estava conseguindo, algo era questão da inteligência mesmo, que veio para somar, mas às vezes tem as falhas. Nesse caso da recepção, o valor, assim, trata qualquer um como qualquer um. Se você é recepcionado de uma forma que você fica horas numa recepção para o seu primeiro dia de trabalho, você não tem o cuidado ali com aquela pessoa que vai recepcionar. Bom, então amanhã eu vou ter integração, eu vou me preparar, eu vou ter tantas pessoas, eu vou ter uma pessoa que vai chegar. Eu preciso ter o material pronto, mas eu preciso estar lá para recepcionar essa pessoa. Eu vou deixar esse conteúdo pronto, eu tenho uma sessão de trabalho aqui, eu tenho uma sessão de entrevistas, por exemplo. A hora que essa pessoa chegar, então fulano, você direciona aí, você é da recepção, você direciona essa pessoa, pede para ela assistir esse vídeo que depois do almoço eu volto para falar com ela. Qual que é o que te agrada mais? Que teve ali aquela pessoa que te chegou, te recepcionou e falou, olha, né, aguarda aqui, essa pessoa vai vir, né? Às vezes... você já até sabe qual que é o próximo passo, né? Como a gente está falando processo seletivo, olha, aqui nesse PDF, né? Quando a pessoa recebe, aqui são as etapas do processo seletivo, você vai passar por essas etapas, e aí nessa parte aqui você vai falar com a empresa. Então, o candidato, quando ele recebe o retorno que ele vai falar com a empresa, ele já sabe que dali para aprovação já está muito próximo. Assim, estando dentro da empresa, é a mesma coisa. E esse PDF foi algo que nós construímos como um diferencial, porque o candidato, ele faz a sua candidatura para uma vaga e a partir daí a brincadeira, né, ele entrega para Deus, porque ele não sabe o que esperar. Ele não sabe quais são as próximas etapas. E ali abre espaço para uma angústia, né? Porque a espera de um retorno. Como tornar o RH mais humano? É uma prática nossa. As etapas são assim, você acessou os nossos canais de comunicação, as redes sociais, o site, fez a sua candidatura. Dali você vai receber um e-mail, tá, com questões personalizadas sobre aquela vaga. Então, olha, eu preciso de alguém com experiência X, você tem? A pessoa vai respondendo para nós. Em torno de 5 perguntas, nada muito longo, porque a gente quer construir mais uma proximidade. Quando convidamos para a entrevista, na entrevista ele recebe um PDF. O que é esse PDF? É o detalhamento da vaga. A gente afirma o que já está no post, quais são os pré-requisitos da vaga, quais são as condições da vaga. Tá? Ali a gente reafirma e aí a gente vai detalhar mais a vaga. E fecha o assunto com etapas do processo seletivo. Então, a gente vai detalhar quantas etapas tem. Às vezes tem vaga que tem 5, 6 etapas, um pouco longo. Mas quando a gente comunica logo no início, a pessoa se sente acolhida. Ou seja, tem que ter um acordo ali, que aí entra pro gancho dos valores com o comportamento. Olha quanta coisa a gente consegue amarrar. Acolhimento, porque a gente está trabalhando as expectativas. Sim. Tá? Transparência, porque se tiver provas, estará ali descrito nesse PDF. Então, você vai ter uma prova X, a pessoa tem a possibilidade de retomar algum conhecimento, né?
E a gente também consegue observar a atenção da pessoa, porque ela não vai poder verbalizar, eu não sabia. Você sabia, a gente leu junto o documento, nós demos o tempo para você validar se a vaga realmente fazia sentido para você. Então, tanto o candidato se sente, é uma via de mão dupla, né? Tanto o candidato se sente acolhido, tá? De transparência, de todas as etapas que terá, quanto da nossa parte de RH, a gente está observando o quanto que o candidato tem aderência com a vaga também. Então, essa aderência, você quer perguntar? Não, pode falar, depois eu falo. Que é aquela questão do desafio com a competência, né? Você falou de equilíbrio, né? Se a competência está maior que o desafio, é estresse. Ou angústia, é o contrário. Aí se a competência é maior... Não, o desafio é maior e a competência é menor... Quando a competência é maior que o desafio, a gente diz, ele supera expectativas. Ok. O superar expectativas tem que estar muito bem ajustado, porque é provável que você entre na empresa já jogando, né? Vou fazer uma metáfora aqui com o futebol. O primeiro tempo você jogou, que é uma maravilha. Aí veio o intervalo. Aí o segundo tempo, ou seja, passou os 3 meses de experiência, você não sente todas as suas habilidades sendo bem aproveitadas. Por quê? Porque você já entrou superando a expectativa. Então, isso tem que estar muito bem alinhado com o candidato. Às vezes, o candidato relata pra gente, né? Eu já cansei de ser reprovado em ouvir que supera a expectativa. Algum sinal esse candidato demonstrou que, passando a experiência, ele iria desanimar. E, do outro lado, nós, RH, temos também que equilibrar o turnover da empresa. A gente tem que equilibrar. Então, superar a expectativa não é um problema, desde que a gente sinta um alinhamento, que você sabe que tais competências suas a gente não vai aproveitar. E o quanto que isso para você pode ser um Até peso. porque se esse candidato está entrando no jogo com força total e ele entende que daqui tanto tempo ele vai estar num outro cargo que ele está almejando, mas não tem essa possibilidade. Então, isso precisa estar claro para ele. Desde que ele aceite, tá ok. Porque senão é turnover. Na hierarquia da empresa, pense assim, alguém que já chegou à coordenação e se candidata para uma vaga de analista. Então, hierarquicamente, você tem estagiário, assistente, analista, dentro de analista, júnior, pleno, sênior, coordenação. Alguém que já chegou na coordenação volta a ser um analista. Isso é um exemplo de superar expectativas, porque ele se candidatou para algo que ele já fez, tá? O contrário, você falou, quando o desafio é maior do que as competências. Aqui, particularmente, eu vejo como uma atenção maior, tá? Porque requer trabalhar com treinamentos, planejar treinamentos para que essa balança tenha um maior equilíbrio. É você entrar, volto na metáfora do jogo, é você entrar no jogo sem a técnica para jogar. E o que acontece? Você vai frangar o gol, você vai deixar a bola passar. Não vai dar certo, não vai dar certo. Tem empresas que entendem que elas, principalmente empresas que trabalham com público jovem, tá tudo bem, porque a rotatividade é alta, porque a gente entende que é como se fosse uma escola. Ele vai passar por aqui, vai ficar pouco tempo, mas é o que a Lília falou, ele não vai ter todas as competências. Dá tempo de desenvolver? Tá tudo bem para a empresa? Se tiver alinhado, né? Mas o risco é muito grande, né? Escola. A gente pergunta uma muito... corporação que depende de Exatamente. faturamento. A gente pergunta muito... E tem atendimento com o cliente, provavelmente, uma empresa assim. Então fica mais difícil ainda. Posso só... A gente está falando de competências, né? Entramos de competências, mas logo no começo a gente estava falando de WhatsApp, e-mail... Eu tenho que enviar uma mensagem perguntando, posso te ligar? Eu vejo que essas duas... A gente tem duas comunicações que falam muito, né? Síncrona e assíncrona. Quando eu falava esse termo para mim, eu falei, nossa, mas o que significa parece isso? o poder do Harry Potter. Fica o poder do Harry Potter. Quando eu percebi, síncrona, se a gente pensar do lado humano, síncrona, eu falo agora, tete a tete, e responde. Assíncrona, eu mando a mensagem... E espero. Ou se torna uma obrigação social ter que responder.
que é o que dizem, né? Que precisa ser... E como tornar mais humano nessa comunicação assíncrona? Porque através dessa parte da competência de se comunicar, óbvio, tete a tete, a gente também precisa estar criando, vamos dizer assim, um novo comportamento. Eu percebo que o comportamento das pessoas no assíncrono, né, na comunicação assíncrona, mudou muito. Muito. Falta de respeito. E a parte humana, como é que torna isso humano? É muito atrevido falar que é falta de educação. Eu não quero entrar nessa questão, sim. Mas eu concordo plenamente com vocês que vivemos uma transição. A gente vive uma transição e nessa transição é uma construção de novos valores. De novo. Né? É uma construção Por exemplo, de novos valores. A entrevista de desligamento. Ou pelo menos o retorno para o candidato. Positivo, quando está Exatamente. Então são duas situações que você está ouvindo a pessoa ali, o candidato num processo seletivo, o candidato que ele recebe um retorno e uma coisa muito bem lembrada, o óbvio precisa ser dito. Pode falar, dá um recado aí, Raquel. Muito bem, lembre-se bem, o óbvio precisa ser dito. Mas se o candidato não recebeu, já passou, ele falou que o prazo era 1 semana, já passou 15 dias, eu não tive retorno. Eu não fui aprovado. Não é bem assim. Porque o processo que está acontecendo dentro da empresa pode ter tido um problema, a pessoa que está fazendo a seleção final ali dentro da empresa teve um problema de saúde, teve que se ausentar, prolongou um pouco mais dentro do que estava programado do processo seletivo finalizar. Várias situações. E o candidato, ele está esperando um retorno. É humano, né? É humano. Não é recursos desumanos, é humano, né? E engraçado disso que você está falando, vem na cabeça as empresas que têm um vídeo super bonito. Aí tem um valor lá, foco no cliente, o humano em primeiro lugar, sei lá, qualquer um aí. Meta é o cliente, tratar bem o cliente e não pratica isso, né? Então isso já mostra, o candidato olha e fala, opa, se eu for dar uma recepção ruim, você está colocando lá que eu foco no cliente, o cliente interno. Voltamos um pouco no que a Lília disse nos outros episódios ali, uma vez que você faz uma coisa de um jeito... Você vai fazer... A forma como você faz uma coisa, você faz todas as outras. Você tem que fazer umas figurinhas, né? Se você faz a recepção de uma pessoa que está chegando desse jeito, o processo seletivo, como que é? Qual que é o resultado dessa empresa numa busca? Como, para você entender melhor a empresa que você está entrando? Tem muitas pessoas que passam pelo processo seletivo que quando você divulga o nome da empresa, quando você contacta ela, né, pela primeira vez e falar, olha, é tal empresa, processo seletivo e tal. E aí, quando você vai falar com a pessoa na entrevista, você chegou a verificar sobre a empresa? Eu verifiquei, entrei no site, olha, pela localização vai ficar de tal forma, é fácil, é longe, olha, pela localização. Ou então, eu vi, teve até retorno de pessoas falar, olha, eu olhei pela empresa, nossa, eles têm bastante retorno positivo, né? Tem bastante gente comentando positivamente sobre essa empresa. Ou então tem gente que fala, eu não... Então, assim, é o conjunto. Como é a imagem dessa empresa? E isso, a imagem, quando a gente fala, não é, né? Quando a gente vê de grandes empresas aí, a gente não está falando, eles não têm hora extra e eu valorizo isso. Não é só sobre isso. Eles têm um conjunto de ações ali, né? Se preocupam com o lado humano. Tem um cuidado de como é o ambiente. Questão geral, assim, uma pessoa vai estar trabalhando aqui. Como ela gostaria de se sentir? Ela foi acolhida quando ela recebeu, ela teve um treinamento, ela teve todo um amparo ali, né? Um exemplo simples. Quando você chega numa empresa grande, vocês tiveram essa, né? Quando você recebe um treinamento e quando você chega no primeiro dia não tem ninguém para te recepcionar, que você fica olhando, você fala, não conheço ninguém aqui. Nem empolga você pra onde eu vou? Valor, nada, né? Você fala isso. Você não sabe nem onde é o banheiro. Nossa, com a vontade de ir no banheiro, mas onde que é? Quer ver? Vou dar um exemplo. Eu sou super... Eu tenho uma coisa que o Glauco sabe, eu não vou nem olhar para ele. Atraso. Eu sou metódico com atraso. Então, por exemplo, eu marco para buscar ele 9 horas. 5 minutos para as 9 eu já tô ali esperando das 9. Aí ele vem em 9h10, aí já me irrita. Imagina aí fazer uma entrevista ou entrar numa empresa, ninguém dá atenção, ninguém faz nada, e você fica... E aí o que acontece? Imagina, já no primeiro dia eu já ia ficar
Ih, você já pensa, aonde eu fui me enfiar? Onde eu entrei? Que roubado, que cilada, irmão. É natural do ser humano realizar projeções, que é isso que a gente está fazendo agora. Se na integração eu não tive uma atenção, como será o próximo período, daqui para frente? E é natural, nós realizamos projeções para todos os campos da nossa vida. Você vai numa consulta médica, o médico olhou torto para você, não te deu atenção, você vai voltar motivado no retorno dessa consulta? Não vai. Né? Você está flertando com alguém, essa pessoa com quem você está flertando não te deu atenção, você tem estímulo para voltar a conversar? É mesmo. A gente realiza projeções a partir do primeiro impacto, da primeira abordagem. Aquilo que você estava falando, né, que até o Júlio, você ia concluir, o Júlio emendou sobre a questão da comunicação assíncrona. Síncrona e síncrona. É bonito, né? Tá gastando vocabulário, né? Parece que eu sou inteligente. E aí, como o caso é essa, porque assim, você estava falando sobre o desafio e a competência. E aí, pegando o gancho da competência, comunicação, a gente vê muito essa questão de novo, voltamos ao soft skill fofinho, habilidades comportamentais, o português, habilidades comportamentais, né? Tudo ficar claro para todo mundo. A comunicação é algo que daria para solucionar muitos problemas dentro de uma organização, né? Desafios, né? Acho que é o maior desafio da empresa é a comunicação. É a comunicação. É a comunicação. Porque começa pelos valores. Então, você tem no site da empresa... Quer passar a apresentação, alguma coisa? Agora, nesse momento, não. A gente engata nisso. Tá. Pode ser que a gente engate nisso. Mas falava dos valores da empresa. Então, tem lá os valores, né? Cliente, foco no cliente. Esse também é um valor que está na consultoria Modelli. E aí você lê o site, você vê lá escrito valor, foco no cliente. Você fala, você é bem atendido? Aí você acessa a consultoria Modelli, né? E eu vou construir um exemplo hipotético aqui. Perfeito. Normalmente, ao ser recebido na Modelli, ou você vai estar falando comigo, tá? Ou você vai estar falando com a equipe comercial, o primeiro impacto. A equipe comercial, eu garanto que foi treinada por mim, vai te atender com uma ligação, com um áudio, alguma coisa que você sabe que não é robô. Não inteligência, nem artificial. Né? Não é robô, é uma pessoa de verdade que tem sangue que respira, tá? Mas supondo que você é recebido com um e-mail. O e-mail, fala assim, é um robô, ou é a Lilian, ou é alguém da equipe que está respondendo. Uma ferramenta de gestão de marketing aí, disparando. Aí você começa a ser atendido, né? E supostamente é tudo e-mail, tudo e-mail. Ué, cadê o foco no cliente? Vocês não iam me atender? Comunicação. A gente traz muito isso pro WhatsApp também. Então assim, você tem funil de vendas. Perfeito. Funil de vendas é comunicação. Então você tem um texto, né? Eu vou colocar números hipotéticos. Você, através de um e-mail, que é texto, né, captou 100 leads. Desses 100 leads, você tem recursos para identificar quantos abriram os e-mails, quantos que deletaram sem abrir. Aí, supostamente, desses 100, 50 abriram e-mail. Aí, há anos atrás, qual era o nosso comportamento? Desses 50, você ligava. Isso é comunicação. Você ligava, conversava com a pessoa. Olha, eu vi que você teve interesse. Posso explicar mais? Né? Posso explicar como que isso vai agregar valor para a tua empresa, para o teu negócio? Hoje, com a inteligência artificial, o que está sendo feito? Esses 50 vão receber um outro e-mail para ir afunilando. Né? E vai e-mail. Então, o que a gente está construindo? Uma comunicação fracionada e fria. Fracionada e fria. Eu posso mandar uma mensagem no WhatsApp agora para vocês dizendo: oi, Glauco, oi, Júlio. Chegarei atrasada, estou aqui no trânsito. Mas pensem que vocês estão lendo isso. Tem um impacto. Se eu mandar um áudio no WhatsApp. Oi, Glauco, oi, Júlio. Eu tô um pouco atrasada agora. Pode segurar 10 minutinhos, por favor? Percebe o quanto que a voz traz emoção? Você percebe o quanto que a voz você sente? Quando a pessoa tá realmente... Porque a mensagem, às vezes, é a interpretação, né?
Ou se você escreve em caixa alta sem querer, você deixou o caps lock ligado. Aí você escreveu caixa alta. Temos... Por que tá gritando comigo? Não sei se... Não, e já aconteceu isso. Quando eu tô dando treinamento para equipe sobre e-mail, a gente fala da etiqueta na escrita. Se você escrever em caixa alta, é o mesmo que estar gritando com a pessoa. Se você colocou em negrito, você está dizendo foco aqui. Então, tem uma regra de etiquetas para o texto, né? Porque você vai projetar como seria se fosse conversando verbal. E você fala, né, comunicação, eu gostei dessa, fracionada e fria. Realmente, porque é difícil você criar uma empatia na comunicação assíncrona, né? A gente teve que aprender, né, na pandemia. Foi uma transformação. É a transição. E olha que engraçado, quando a gente pega aquela famosa teoria de Vark, que é qual que é o estilo de aprendizagem, mas através dos sentidos, né? Então é o visual, mais sinestésico. Eu me lembro que fazia alguns cursos de venda, sempre aparecia sinestésico, visual, auditivo e visual. Mas quando você pega a mesma teoria de Vark, tem a escrita. Tem. Mas pouco se falava da escrita. E agora a escrita também mudou porque a gente está abreviando. E aí agora o vídeo, a nova comunicação, que até que a gente estava conversando ali, né? Porque tem a questão do vídeo, até por conta por exemplo, a pandemia, a gente teve que se inovar. Tinham empresas que, por exemplo, não faziam nada no virtual, era tudo presencial. E aí, como que ficou? Fecha, mas fecha, encerra a atividade, segue de uma outra forma, e aí vem da comunicação, né? Que a gente está falando tem o virtual? Sim. Tem, mas muitas pessoas foram para frente das câmeras até para tentar ter um pouco de humanização, um pouco de contato aí, porque não se tinha um contato físico. E como que a gente poderia fazer para manter, né, essa questão da comunicação, não só a inteligência artificial. Muito a gente vê com questão do RH com relação a isso, né? Quando que se tinha um RH que trabalhava? Hoje a gente for buscar no mercado de trabalho vagas para trabalhar com RH, a gente consegue de forma à distância, home office, híbrido. Não existia não isso. Não existia essa possibilidade. Não. Mas ainda existe a necessidade de ter o presencial. A entrevista você consegue fazer o virtual? Consegue. Mas dá para captar tudo, vocês acham? Tem que ter um momento. A gente desenvolveu habilidades para... No início, não. Porque tudo que é no início, você está desenvolvendo. A gente precisa desenvolver. Mas a pandemia começou em março de 20 e a gente está em fevereiro de 24. Então, olha o tempo que passou. Quando você treina, você fica expert nisso. Você já pega no ar, tipo um Jedi, né? Fala, tem energia, se treina porque a compreensão muda, né? Então, você tem uma leitura de todo o cenário quando você está fazendo a entrevista virtual. Tem a comunicação verbal e tem a comunicação não verbal. A comunicação não verbal, ela tem um peso maior do que a verbal. Sim. Claro que elas precisam, juntas, elas fazem, né? Uma pessoa que se apresenta super bem, ela tá falando assim, ela tem uma habilidade naquela função, só que quando você repara no ambiente que ela tá deitada. Ela tá fazendo uma entrevista deitada. Como essa pessoa vai se comportar? Ela sabe fazer muito bem aquela função, ela vai exercer muito bem, ela tem ali as competências que o currículo tá, né? Você tem várias coisas para observar. Se a pessoa ela procurou um canto da casa que tenha um espaço neutro, ela teve zelo, cuidado, ela prestou atenção, ela posicionou a câmera de uma forma. Você não precisa ter um espaço impecável. Ou o melhor celular do planeta. Não é necessário isso. Um bom senso. De testar, olha, onde que eu vou nesse momento. Bom senso e ser humano, né? Bom senso. Porque você está falando com recursos humanos. Acho que é outro ser humano. Humano para humano. Um respeito, como, por exemplo, fazer entrevista sem camiseta. Já aconteceu. Exatamente. A pessoa está alterada. Então. Sim. Você alterada com você nota que talvez tenha usado alguma coisa. Eu já vi... a pessoa estava no quarto, porque eu vi o guarda-roupa atrás, com as portas abertas.
do guarda-roupa, uma das portas abertas, e você vê tudo bagunçado. O que você faz? O que eu tô vendo ali? Comunicação não verbal. Não verbal. Então você soma a comunicação não verbal com o verbal e faz projeção. Guarda-roupa aberto, tudo bagunçado. Se ele não organiza o espaço que ele vive, vai organizar o espaço que ele trabalha? A forma como você faz uma coisa, você faz todas as outras. E eu vou fazer a outra. Como é que é? Vai tu mesmo, né? É. Fazer as frases, né? Aquelas frases eu posso compartilhar um exemplo bem claro aí. Eu trabalhei numa empresa quando eu fui CLT, e nessa empresa a gente aplicou algumas coisas 5S, né? E aí a gente colocava algumas regras, por exemplo, poucos adereços em cima da mesa, assim. O que era de difícil para desapegar das pessoas que tinham um monte de coisa em cima da mesa. Nossa, que papel, não. Papel, caneta. Um monte de caneta. Pra que você precisa de caneta? Não precisa de tudo isso. Marca-texto de todas as cores, 2 de cada cor. Então, assim, são questões que a organização dela é daquele jeito. Pouca coisa, não conta com ela. Ela não vai conseguir. Ela tirava num dia, no outro dia tava lá. Então, assim, daquele jeito. As nossas escolhas falam sobre a gente. Se eu escolhi ter um pote com muitas canetas, as nossas escolhas falam sobre a gente. No que nós somos apegados, no que nós somos desapegados. Traduzem, assim, nas entrelinhas estão os nossos valores. Uhum. Gente, isso é coisa... como é que fala? Ser um profissional hoje requer muitas coisas, mas uma tão simples que hoje, com tanto recurso, a gente não faz bem, que é a comunicação. Voltamos, né? E aproveitando para você que está assistindo, ouvindo, vamos lá, tem que você quer, porque senão você toma de gordo. Vai estar aqui os QR Codes das empresas, da Emovere, mostrando as nossas soluções, da Raquel RH. RS Consultoria, da consultoria Modelli também. Ia confundir consultoria Modelli, dá uma confusão. Então é isso aí, Glauco. Compartilha. Vamos entrar na apresentação? E assistam, por favor, os episódios anteriores. Para você que está chegando agora, talvez você fale assim, cara, eu não tô conectando, eles estão falando várias coisas. Sempre importante assistir tudo, porque tem uma lógica e uma linha de raciocínio aqui, tá bom? Vamos passar a apresentação, Gi, por favor? Deixa eu só... Vamos lá, momento de pausa. Vamos lá. A musiquinha de fundo. Aqueles café. Tem uma velha. Eu gosto de colocar, às vezes, fone de ouvido para trabalhar com barulho de café. Pronto. Tipo como se eu estivesse num ambiente de café. Eu nunca experimentei isso. Funciona. Funciona legal. Parece. Eu me sinto que estou na Romana. Olha a propaganda. Patrocina ele. Boa, a gente Passa um monte de gente aqui no estúdio, ó. Se você quiser, inclusive, não tá o QR Code aqui, mas da Emovere a gente entra em contato. Quer patrocinar o estúdio SantaCast? Tá na hora, é onde nós realizamos os nossos programas aqui. Inclusive, Emovere Talks. Lá. Então Vamos aqui lá. a gente vai... Deixa eu ligar aqui. Acho que agora vai. Agora vai. É que eu acho que você não clicou na tela, viu? Deixa eu ver aqui. Gente, olha, gente, ó. Essa habilidade ele vai ter que dar uma olhada. A tecnologia falha também. Às vezes falha. Tem muita emoção envolvida, gente. Gia, será que é alguma coisa na TV? Volta. Aí, ó. Aí. Vê agora. Aí. Quarto episódio. Então, nós conversamos sobre a revolução das habilidades comportamentais, como se preparar para 2024. E lembrando que tudo que a gente está colocando aqui é atemporal. Você pode colocar 25, 26, 27, porque a gente garante o conteúdo. Boa! Nossa, 25, 26 e 27. Quando chegar em 27, você pode falar. Aí eu volto aqui e renovo. Mas garanto que essa habilidade da comunicação vai estar no topo sempre. Vai Eu acho que ela vai manter. estar eterna. Vai manter. Quando a gente está assessorando empresa e assessorando profissionais, tá? A gente fala muito sobre missão, visão e valores. São as bases que sustentam tanto a vida de uma pessoa quanto a vida de uma empresa. Para a gente falar de missão, visão e valores, seja individual ou organizacional,
é o ponto inicial. Para falar, nós vamos transformar quais competências, nós vamos... Né? A gente tem que partir do ponto. O que você quer? O que você quer, como você quer, onde você quer, o que você quer alcançar, quais valores são inegociáveis e que você não abre mão. Um tropeço muito comum para profissionais, e eu também já vou falar de empresas, estou buscando recolocação. E aí a gente pergunta, o que você quer? À disposição da empresa. Quantas vezes a gente lê no currículo, o objetivo está lá, à disposição da empresa. Então, aqui no currículo, no LinkedIn, quando está escrito à disposição da empresa, a gente vê que a pessoa não sabe o que quer. Que a empresa pode mandar nele. Então pode fazer o que ele quiser. Que a empresa, o bichinho azul da Alice, País das Maravilhas. Como é que é? Que você não sabe o caminho, qualquer caminho escolher, serve. Qualquer caminho serve. E quando você coloca à disposição da empresa, você está ignorando principalmente os valores que te guiam. Então, você está abrindo espaços para conflitos. Quando você fala, por exemplo, você segue, é fiel a uma religião sabatista. Perfeito. Onde o sábado, para você, tem um valor diferente. Tá tudo bem. Aí você não presta atenção e vai trabalhar numa empresa que você tem que fazer escala. E aí você coloca, a minha religião não permite, mas os meus boletos estão atrasados. Fica um conflito. Aí você vai trabalhar porque você pensa nos boletos que estão atrasados. Só que isso gera conflito com os seus valores religiosos. E ao longo do tempo você está construindo o quê? Conflitos. Por qual motivo? Porque você abriu mão de um valor inegociável. E não se comunicou. Se tivesse falado... E não se comunicou. Poxa, só tem essa escala porque eu não trabalho de sábado, a minha fé e tal. A gente não discute a fé da pessoa. A gente pergunta, olha, isso aqui para você é importante? E a gente dá exemplo de várias outras questões, não só a questão religiosa, mas você está fazendo um curso à noite e ele é presencial, você precisa ir lá. E aí o trabalho requer muitas viagens ou o trabalho requer muitas horas extras, o que vai comprometer a tua formação acadêmica. E para você, naquele momento, a tua formação acadêmica é muito valiosa. Aí você fala, não, mas eu vou trabalhar. Quantas vezes a gente entrevistou candidato que fala, não concluí a minha faculdade. E quando a pessoa verbaliza isso, a comunicação verbal e não verbal, não concluí a minha formação. A pessoa abaixa a cabeça. Ou ainda nem não consegui, mas eu vou fazer. Tem uma... Claramente você está vendo que ela abriu mão de algo que para ela era muito importante, tá? E foi fazer. Mas no fundo se arrependeu. Porque o que era importante para ela, eu não vi. Pais e mães que falam, não vi meu filho crescer. Abriu mão para estar em outro momento, que seja profissional, que seja uma outra coisa. Mas não era bem isso. E daí chega lá na frente, vai olhar e vai dizer, literalmente, eu abri mão e passou. Nossa, isso deve ser muito difícil. Né? E aí, o que a gente está colocando aqui não vamos julgar... se é certo ou se é errado, não é esse o ponto. O convite coloque com clareza o que para você é inegociável para que no futuro você não tenha arrependimento. Tá tudo bem se você disser eu tenho quem acompanhe meus filhos, tá tudo bem se você disser a religião, em vez de ir no sábado eu vou no domingo, não é não é o julgar a sua escolha, tenha clareza para não se arrepender depois. Que até o corte tem a clareza com a comunicação. Então a gente coloca muito, e isso para a empresa também. Então assim, a gente coloca onde você está hoje e onde você quer chegar. Onde você está hoje? Hoje eu estou aqui fazendo a série RH em Foco. Onde essa série vai chegar? Se eu não tenho essa clareza, nós aqui, enquanto empresários,
não vamos aproveitar da totalidade de toda essa energia que nós estamos colocando aqui. Os valores que fez a gente criar esses Nós tivemos episódios. um outro exemplo bem assim nítido, foi a questão da pandemia. Nunca atendi online. Como eu vou fazer? Como eu quero? O que eu quero fazer? Eu quero continuar fazendo a venda, eu quero continuar atendendo. Como que eu vou fazer? Bom, eu tenho a opção do online. Não, mas eu não quero online. Não, mas com o online eu vou conseguir chegar lá onde eu quero. Eu vou conseguir rentabilizar, eu vou conseguir ter um retorno financeiro. Embora eu não possa ir pessoalmente, eu posso atender dessa forma. Então, ali a gente conseguiu traçar um outro caminho, uma outra forma, que se tá tudo bem, né? Vamos seguindo. É o que a gente está falando, né? A questão da empresa e da pessoa, o ser humano, quando ele vai traçar uma rota para ele, quando ele vai pensar missão, visão e valores, pense nisso. Tá tudo bem? Tá tudo certo? Porque vai chegar um momento, como a Lília falou, vai impactar. Vai impactar. O que eu aceitei lá atrás, mesmo sem a minha convicção, sem ser o que eu queria, vai impactar em algum momento. É um exemplo bem tosco, né? Mas é uma empresa. Aqui a gente mata gente. Você mata gente? Não, não mata. Então será que você entra aqui? Né? É uma coisa exagerada que eu tô falando. Senhora. Mas são valores. Não, mas aí a empresa não me falou lá, né? É isso aí. Tem que estar claro, né? Não tá claro? Então a gente retoma aqui e a gente fala que muitos textos que a gente lê na internet, né? A transformação das competências, as principais competências, a raiz de tudo isso, o primeiro passo é saber o que quer. Pegou? Não fica ansioso na hora que você vê essas coisas. Saiba agora, 2035, se não tiver isso. Pegou? Repete, por favor, olhando pra Madonna ali, ó. O primeiro passo para você ter sucesso é definir o que você quer, como você quer, onde você quer, destacar quais são os valores inegociáveis. Porque se você abrir mão de algum valor que para você é inegociável, você está abrindo porta para o conflito. Tendo conflito, tem pane. Vai dar pane. De novo. Pane no sistema, alguém me desconfigurou, né? Tinha esquecido da pitch. Com a definição clara dos objetivos, né, é chegada a hora de expandir as metas. Perceba que nas entrelinhas a gente está falando de comunicação, porque para eu me fazer clara, eu tenho que me comunicar. Para eu me fazer clara dizendo o que eu quero, como eu quero, por que eu quero, tá? Aí eu vou cascatear as metas, tá? Quando a gente fala em cascatear as metas, a gente coloca aqui os dois exemplos, a pessoa física e a pessoa jurídica. Objetivo da empresa para 2024. Aqui é um exemplo, tá? E aí vocês podem projetar esse exemplo para outras questões particulares de cada um. A empresa, diminuir o turnover aceitando no máximo 5% de rotatividade das pessoas na empresa para o ano de 2024. Para alcançar esse objetivo, eu terei metas. Então a gente fala, por exemplo, ajuste no processo seletivo é identificar quais habilidades são necessárias para somar com a missão, visão e valores da empresa. Então, eu vou sempre colocar a missão, visão e valores como meu alicerce. Quando tá só no quadro, só no site da empresa, você começa a perder credibilidade. A sua comunicação não está alinhada. E você vai fazer ajustes no processo seletivo. O que eu preciso ajustar para reter os talentos? Então, a comunicação da vaga, como é que eu comunico a vaga? Como isso vai impactar lá na frente, como é que eu convido o candidato para entrevista? Isso é comunicação. Como é que eu entrevisto o candidato? Isso é comunicação. Um convite aí que fica, né, que eu sempre, quando a RS vai tratar com qualquer, seja pessoa física ou jurídica, e eles me falam, vem uma clareza da dificuldade de entender, né, o que eu aceitava, até onde que eu tô, tô aberta a negociação para a empresa. Não sei, talvez, você aceita trabalhar aos sábados, para mim é negociar, para mim. Então, o convite que eu faço, o que não é aceitável. Elimina o que você não aceita de forma alguma, não vou abrir mão. Você aceitaria viajar hoje?
pré-carnaval. Então, não tá negociável. Você não aceita. Você aceitaria? Pra você, tudo bem? Não. Então assim, se te trouxesse uma proposta hoje, vamos fazer uma gravação, vamos fazer um projeto amanhã. Olha, desculpa, mas não gera uma dúvida. Então, isso eu não aceito. Tanto para a empresa quanto para a pessoa física, olha, um emprego que eu vou ter que me comunicar lá na frente, eu vou ter que falar, eu vou ter que trazer uma comunicação pro dia a dia. Eu aceito, eu vou treinar, olha, eu não tenho muita confiança, mas eu vou desenvolver esse lado, eu vou treinar, aceito, eu quero. É um desafio para mim, eu vou aceitar. Não, eu não gosto de falar. A gente tem um perfil que não gosta. Ela não gosta de estar se expondo lá na frente, ela não gosta de falar. Desculpa te cortar. Eu te cortei ou não? Não, pode. Você me trouxe um exemplo sobre o que acontece agora nas empresas por conta dessa exposição. Não sei se eu vou... É a habilidade de comunicação. Algumas pessoas têm essa habilidade, facilidade de gravar. E às vezes o comércio, o proprietário da empresa fala assim: grava um vídeo aí que você tem que gravar esse vídeo. Só que às vezes são situações que deixam a pessoa desconfortável. Assim, a pessoa até ela gosta de gravar vídeo, mas não desse tipo de conteúdo. Cara, é muito complicado isso. E aí você colocar como que um funcionário, num caso desse, para ele não parecer... Que dica a gente pode dar para uma pessoa que está nos escutando, ouvindo, enfim, que está passando por uma situação dessa? Como ela falaria isso para o chefe? Viu? Olha, você quer dar outro tipo de conteúdo? Que solução vocês sugerem para um Como isso foi alinhado, né? A primeira coisa é isso. Como é que isso foi alinhado? Então, ele sabia que ele ia ter que fazer e aceitou? Falou... Então, isso no começo da vaga. Mas se teve uma mudança, por exemplo, não tinha esse tipo de conduta antes. Mas, digamos, no meio do caminho, por conta de evolução, marketing, tudo, entrou isso. E falou, você tem talento, você grava isso aí. Só que não... A gente lida tanto com legislação quanto com a questão do alinhamento da vaga. Sim. Legislação, a gente está falando de autorização de imagem. Então, quando... parece simples, mas se o simples eu não cuido, vira uma bola de neve. Nossa, eu vou fazer até um corte disso, uma bola de neve entrando assim, uma avalanche. Então, vamos lá, vamos construir um exemplo. Uma loja de roupa. Aí tem o vendedor e a vendedora que pegou o celular e falou assim, vou fazer um vídeo aqui. E aí colocou, oi, tudo bem, eu estou aqui, olha a nossa nova coleção. Fez um teste. Se não foi construído autorização de imagem, isso pode virar uma bola de neve. Eu estou falando de legislação. Porque eu fui contratado para vender. Eu não fui contratado para expor a minha imagem. Mas vender na internet você precisa fazer vídeo. Por exemplo... Aí a gente vai falar de descrição de cargo. Fazendo advogado do diabo. É importante. Aí na descrição de cargo do novo vendedor... Aí o alinhamento... Eu revi a descrição de cargo e acrescentei que você fará vídeos. De alguma forma, essa comunicação vai ter que chegar nesse profissional para que ele saiba que ele vai ter. Não é assim, vai fazendo. De alguma forma, a comunicação tem que seguir. Porque às vezes a pessoa gosta muito de trabalhar na empresa, é um talento, veste a camisa, tem aquele senso de pertencimento, apesar que eu acho hoje em dia que o povo senso de pertencimento é só na parede, na fala, mas eu penso a angústia dessa pessoa, a ansiedade que pode gerar nela, uma depressão, uma aceleração. Porque se você colocar isso como uma pressão, você tem que fazer, tudo aquilo que você constrói no tem que, entra no campo da obrigatoriedade. Tudo que entra no campo da obrigatoriedade, você está abrindo espaço para conflito. Tá? E eu não quero dizer que o conflito é ruim. Tá? Tem limite, né? Não, o conflito ele traz também questões positivas. Eu quero dizer que traz questões que você vai enfrentar e talvez você não esteja maduro o suficiente para lidar com isso. Então, vamos lá. Eu tinha minha loja em 2019, aonde não se tinha tanto efeitos vídeos. Tá? Veio a pandemia. Qual é a forma de vender mais forte? Internet, e-commerce. Para que isso ocorra, o que eu tenho que fazer? Vídeo. Eu posso simplesmente chegar para minha equipe e falar, faz vídeo, né? De forma impositiva, faz.
Opa, me empolguei. Tem que fazer. Ele tá tentando correr. Ele vai me pegar, vou correr. Não conseguiu. Ficou, filho, rodou. Pensa, se nem o passador de slide tá me suportando, o negócio tá feio. Pelo amor de Deus. Se eu colocar tem que fazer, qual comunicação que eu tô construindo com a minha equipe? A de imposição, sem espaço para diálogo. Né? Sem espaço. Não foi uma pergunta, não teve uma comunicação, foi uma imposição, literalmente. Ou eu posso dizer, equipe, vem junto. Percebo que a concorrência vem fazendo com frequência essa estratégia. Percebo que a concorrência está vendendo muito com essa estratégia. Vamos junto? Aí não foi imposição. Eu estou construindo algo democrático com o time. Além de construir isso com o time, aí eu venho paralelo com legislação. Eu vou rever a descrição de cargo, eu vou acrescentar na descrição de cargo isso. Eu vou rever com a área jurídica a questão de autorização de imagem, né, de forma correta. Você vê, por exemplo, em várias instituições de ensino, foto dos alunos que foram aprovados em faculdades, em universidades públicas. Você acha que a foto simplesmente está lá? Não, tem autorização de imagem para um aluno virar propaganda daquela escola que promove bons resultados. Dentro da empresa, idem, eu tenho que ter a mesma coisa. Né? Aí vem um outro passo. Lília, no seu time tem pessoas que vendem bem, mas tem o trauma com o play. O que é o trauma com o play? Aqui, de forma individual, eu vendo, eu faço, eu aconteço, mas ligar o play... Aí eu vou trabalhar treinamento. O pessoal tem medo. Tem gente que tem medo. Porque a mudança acontece, é a coisa mais antiga do mundo, né? Mudança igual aprendizagem. Sim. Se teve uma mudança brusca, desculpa, como um caso do Covid, teve que mudar, galera, não é a empresa que tá fazendo isso justamente porque muda. Agora o seu valor, sua competência não encaixa mais aqui. Porque a gente tem que deixar claro que às vezes tem a empresa e o profissional. Tem boas empresas, péssimos profissionais. E ao contrário também. Né? A gente não tá aqui só... Parece que a gente tá... Não sei se às vezes parece... empresa. Não, calma. É os dois lados aqui. Tem. É só a gente olhar aqui. São dois lados. Tem a empresa que nesse momento vai estar trabalhando o controle da rotatividade de funcionários. E vai ter o profissional que busca a sua recolocação no mercado em 2024. Então vai dar um bom casamento aqui? Parece que sim. Vai dar match. Esse profissional que está buscando recolocação no mercado viu uma vaga na empresa. Tá? Ele, para conquistar a sua recolocação, quais são as metas que ele tem? Ajustar o LinkedIn e o currículo. O que é isso? Comunicação. A forma como ele se apresenta no LinkedIn, a forma como ele se apresenta no currículo, é a comunicação dele. Identificar quais habilidades são necessárias para alcançar o objetivo. Tá? Então, vamos aqui pensar. Eu quero a minha recolocação como palestrante, como treinadora. Quais habilidades são importantes para esse meu objetivo? Então, a gente começa a construir tudo isso. Estava falando, né? Construir aqui um objetivo. Olha, trabalhar com treinamento comportamental na região metropolitana de Campinas, empresas que tenham programas de qualidade de vida ganhando X. Aqui eu construí o que eu quero, como eu quero, né? Eu defini o que eu quero. É onde até, né? Sim, exatamente. Quando a gente está assessorando carreira, a gente faz isso. Quanto que você quer ganhar? Quando a gente traz para assessoria de carreira e, por exemplo, uma pessoa fala, eu tenho dificuldade nessa parte em entender qual que é o quantos, não sei quanto que se está pagando no mercado, eu não sei, ideia. Talvez bom, você pode fazer uma busca e tudo, mas a gente negocia, tá, mas então R$2.000. Não, eu ganhava muito mais. Então, para você, se a vaga, como o exemplo anterior, se a vaga estiver oferecendo tudo aquilo que você quer, mas for um salário de R$2.000, não aceito de jeito nenhum. Então, você já tem clareza do que você não quer. Já vai trazendo ali a certeza do que você quer.
quando fala em salário, a gente assessorando carreira, é muito comum as pessoas chegarem falando assim, essa profissão é de sucesso. Ah, é igual de representante. Tem gente que olha e fala assim, nossa, ganha bem, viaja, vê a chuva, mala, nossa, que eu tô brincando. Exato. E aí, na assessoria de carreira, a gente vai falar assim, vamos ver a sua área de talento? Porque a vaga, a profissão, a vaga, ela tem o seu lado glamuroso, que chama a atenção, né? Pode ser o viajar pelo Brasil inteiro, um status, né? O carro da empresa é bonitão. Conhecer novos lugares, tudo por conta da empresa. O dinheiro, o salário, né? Status, né? Porque multinacional. Isso. E ok, você precisa pesquisar mesmo. Então, você já tem a pesquisa de profissões que chamam a sua atenção. Agora, na assessoria de carreira, a gente vai validar isso. Tá? E aqui eu trouxe um exemplo. Então, o meu exemplo, né? Trabalhar com treinamento comportamental. Quero me tornar uma palestrante, quero me tornar uma pessoa de treinamento. Eu quero que isso seja na região metropolitana de Campinas, tá? E eu quero trabalhar com treinamento em empresas que tenham programas de qualidade de vida. Tá? Vamos construir um exemplo. Eu já venho de algumas frustrações, e aí dessas frustrações eu não quero que se repitam, então eu vou valorizar. Sinceridade mesmo. Total. Ela tem certeza do que ela não quer, então vou buscar o que eu quero agora. Exato. Então, eu já tive algumas frustrações por empresas que não prezavam por qualidade de vida, né? Aquela coisa meio workaholic. Que é algo que tá muito forte hoje em dia. A qualidade de vida. Não é mais o cargo, né? O status, talvez. E aí, ganhando X, tá bom? Com o Profiler, que é uma ferramenta que proporciona mapear todas as competências, eu trouxe aqui, olha, nesse gráfico, mostra que o meu perfil é executor comunicador. Quando eu penso numa oportunidade de treinamento, que é segurar o microfone, que é falar, que é colocar a comunicação à prova, né? Qual vai ser o meu match com uma vaga dessa? Então, até o presente momento, tá tudo ok. Aí tem também nesse relatório, tá? Áreas de talento. Então, o relatório, ele também apresenta áreas de talento, onde vai dizer assim, olha, vendedor, o vendedor não é só o vender um serviço, o vender um produto, vender a sua imagem. O vendedor, a gente está falando do poder de argumentação, poder de negociação. A gente está falando do como que eu compartilho a minha ideia, tá? Então, não se limite a palavra vendedor a eu sei vender. A gente está muito mais do que isso. Né? Porque tem que entender o cliente, né? Também, várias coisas, saber olhar, gerenciar. É igual quando a gente vê assim, né? Gestor de contas. O que é um gestor de contas? Não é o trabalho aqui para vender, não. Você tem que gerenciar as contas. Você não ganha uma carteira, ela fatura, você tem que gerenciar esses números. Exatamente. Mas, de novo, tem que estar clara a comunicação. Com essas ferramentas, onde eu tenho mapeado quais são as áreas de talento, quais são as competências, eu vou traçar o meu PDI, Plano de Desenvolvimento Individual, onde vai ter os meus pontos fortes, os meus pontos fracos. Tá? A partir daí, eu vou validar. Eu posso ser uma profissional de treinamento, ou não. Ou eu vou buscar outra coisa. Né? Rapidamente colocando aqui, na área de RH, num passado distante, que bom, que já passou, já superei, foi me dado o desafio para gerenciar folha de pagamento. Nossa Senhora. Quando você fala assim, olha, você será a pessoa responsável do RH, coordenador, gerente e tal, nisso está embutido em algumas empresas, significa abraçar o RH e o departamento pessoal. Tá? E tá tudo bem. Enfim, eu era responsável pela folha de pagamento. Deu muito ruim. Claro que deu. Olha o meu mapa aqui. A parte minha de planejamento, de organização, ela é média abaixo.
ele é média-baixo. Para trabalhos de números, para trabalhos onde você requer muita atenção, eu não sou a pessoa mais indicada. Eu não sou a pessoa mais indicada. Preciso te dizer que eu fui mal sucedida? O que você acha? Preciso dizer que eu fui mal sucedida? Que? Muito legal. E aí, quando a gente avança, do outro lado tem a empresa que vai querer selecionar um treinador alinhado com os princípios e valores da empresa. E ainda tem que controlar o turnover da empresa ofertando X. Essa daqui é a engenharia da vaga, tá? Onde parece estar muito alinhado com o meu perfil. Então, a gente aqui já tem um ponto positivo, tá? O perfil comportamental tá ok. Eu vou atender as expectativas. Mas eu preciso também validar princípios e valores da empresa. 2 exemplos. Eu tenho o perfil comportamental da vaga. Falta eu validar princípios e valores. Se eu for uma treinadora numa empresa que tem como princípio, custe o que custar, nós vamos alcançar esse objetivo. Bora! Então, aí mata também. Pai, vamos subir. É aquele brincando, exagero. Tá dentro do que você tá buscando? Ok. Então, imagine esse custe o que custar. Viagens frequentemente, as viagens significa estar distante da família, né, trabalhar aos finais de semana. Isso precisa estar muito bem alinhado. Isso é um preço que você vai... É um preço. Isso precisa estar muito bem alinhado. Qual é o meu momento agora? Eu tenho essa disponibilidade, eu tenho esse despreendimento. Então, eu viajarei sem dor. Eu vou até curtir muito mais, porque eu vou estar viajando, eu vou estar fazendo story, eu vou estar fazendo piada. Teve um cliente que eu atendi, e onde esse cliente era uma empresa de marketing, e eles são muito ligados a festas. A gente falava que no mínimo 12 festas no ano era garantido, né? Que festas de aniversariantes do mês, enfim, aí entravam outras festas. E numa entrevista de desligamento, uma colaboradora falou: olha, eu não me identifico com essa festança, com esse estar ausente do meu lar. Eu gosto de trabalhar aqui, eu me identifico, mas nessa questão me pega. Então, assim, era algo que para ela não era negociável. Ritual, ela não né? Da cultura corporativa, Exatamente. Né? Então, assim, é algo muito forte. Tá bom, se você não quiser, você não participa. Mas não funciona assim no dia a dia. Uma vez que a pessoa aceita, isso a gente está falando de uma coisa que era fora, vamos dizer assim. Mas imagine algo que, como a Lília está falando, uma posição que você vai assumir, que você precisa estar dentro de uma função ali de um dia a dia que você não negocia aquela questão. Se eu voltar aqui a um ponto, o processo seletivo de alguns anos atrás dava muita atenção a questões de ordem técnica. Então eu quero alguém que já sabe trabalhar com treinamento, eu quero alguém que saiba dar treinamento para liderança. Ok, eu tô apta. Mas para controlar o turnover da empresa, a gente foca muito mais detalhes. Ok, eu vi que você tem experiência com treinamento para liderança, mas eu quero saber como você se comunica com essa liderança. Outra coisa, você, dentro dos exemplos que estamos construindo, você vai treinar liderança pelo Brasil inteiro. A gente tem filiais em outros estados. Você está disposta a viajar para todos esses lugares? Você vai abrir mão de finais de semana porque você vai estar viajando? Sim. Então, tem que estar alinhado tudo isso. Não basta só validar, ela já deu treinamento para liderança. E isso, aí a gente vai casar com princípios e valores da empresa. Então, por exemplo, Lilian, você vai dar treinamento, tá? E no final do treinamento você vai me dizer qual é o líder que nós vamos demitir. Se para mim for incômodo eu ter uma palavra de peso, eu dei treinamento e esse daqui não fica. Se isso para mim for um peso, eu não vou me dar bem nessa vaga. Porque eu vou ser sincero com você mesmo, né? Porque se isso para mim tá ligado aos meus valores de, nossa, eu tô me sentindo uma traíra, eu vou dar treinamento e já vou julgar o outro. Se isso for para mim incômodo, eu não vou me dar bem aqui.
Vai dar ruim. Vai dar ruim. Agora, de outra forma, não. Isso aqui pra mim tá tudo certo. Aí eu vou deslanchar. Então a gente fala dos desafios da vaga que está ligado aos princípios e valores da empresa. Nossa, muito legal isso. De novo, que a gente fala, né? Não tem receita. Cada empresa vai ter a sua forma ali ideal para funcionar. Porém, precisa ser transparente essa informação para quando o candidato chegar ele entender em qual tipo de empresa ele está trabalhando. E quando a gente fala de salário, é breve o que eu vou pontuar agora. Às vezes você fala assim, não, eu aceito ganhar menos. O que a gente faz para validar você não precisa me dizer qual é o seu custo fixo, mas você vai refletir qual é o total do seu custo fixo e se o salário cobre. Então, assim, eu não quero saber o seu custo fixo. Você vai pensar quanto que você paga de IPTU, IPVA, aluguel, telefone, todos os seus custos fixos. Supostamente, só de custo fixo você tem R$3.000 e o salário é de 4.000. Dá conta para você? Aí o cara fala, sim, aí ele entra, mas eu preciso ganhar mais. Aí começa na orelha do chefe, preciso ganhar mais, cara. Mas nossa, como é que paga pouco, hein? Que paga pouco, né? Que paga pouco. Ah, eu só passei por isso já. Então o RH, assim, a gente não invade isso, mas a gente coloca na nossa comunicação essa clareza. Então, no caso, a empresa, se pega alguém nesse caso, vamos supor que não tenha a consultoria de vocês. Uma dica é, fale sobre isso. Fale sobre isso. Porque senão você vai ter... Sabe isso que eu acabei de falar? Porque a pessoa acha que ela vale mais do que ela foi contratada. Então tem que estar alinhado isso. Porque se a gente pensar no lado humano, o RH mais humano, tem que também ficar claro para o colaborador, tipo, a clareza, a consciência e a escolha que ele está fazendo. O que a gente está falando. Tá tudo bem que a empresa vai colocar. Quer contratar esse colaborador? Ok, mas deixe bem claro, porque quando ele entrar, você vai poder falar para ele, olha, lembra, estava alinhado aqui, o combinado é combinado, né? Em que momento esse funcionário, esse colaborador, pessoa, entra num portal que ele sai do outro lado, que ele fala, agora eu sou maior que a própria empresa? Porque a sensação que eu tinha, e às vezes pode acontecer aí no futuro, é que a pessoa ela se acha maior do que a própria organização. É esse o sentimento mesmo? Tem, porque aqui, eu sou uma treinadora e eu começo a desenvolver a minha comunicação e eu começo a ter o meu nome mais forte do que o nome da empresa. Então, as pessoas não estão procurando a consultoria Modelli, as pessoas estão procurando a Lilian. O seu trabalho passa a ser tão bem feito que as pessoas não procuram a empresa, procuram o nome da pessoa, tá? Isso é um indicador nessa situação que você falou, Lilian, eu tô ficando pequeno aqui. Outro indicador. Dá muito elogio para a pessoa. Não, outro indicador que você tá ficando grande e não tá cabendo mais naquela caixinha é quando você começa a propor alternativas e a empresa fala, não é o momento. Não é o momento. A gente fala de acompanhar o colaborador. Né? Dica de leitura, ó. Já pegando esse gancho, dica de leitura. Assim, Suricato. Ó, é perfeito. Desculpa, não podia perder a... Mas repete o nome do livro? Não é assim que a gente trabalha aqui. Ah, não é assim. Ele é ilustrativo, né? E curto, você lê assim, para quem não tem problema, você lê assim rapidinho, mas é bem isso que você falou, que acontece. Ele traz uma ideia, não funciona assim aqui. Sempre foi assim, por que agora eu vou mudar? Síndrome da Gabriela, né? Eu dormi assim, eu cresci assim. Vou ser sempre assim. Então, esse é um outro ponto, tá? Um terceiro ponto para fechar esse sentimento de, nossa, essa caixinha tá pequena para mim, é a validação dos valores, daquilo que para você é inegociável. Então, situações que vão mudando os nossos valores. Eu entrei na empresa, eu era solteira. Eu tinha um conjunto de valores para minha vida. Quando eu caso, eu passo por uma transformação, por uma renovação de valores. A renovação de valores muda o nosso comportamento.
Aí eu casei, tenho filho. Aí eu tive o segundo filho. Tudo isso vai mudando a forma como a gente enxerga a vida. Quando a gente verbaliza, olha, muda a forma que eu enxergo a vida, eu estou dizendo que eu renovei os meus valores que direcionam a minha vida. Então, você soma esses 3 pontos, você vai chegar nessa sua frase. Não estou cabendo mais nessa empresa. A camisa tá apertada. Só para não tomar muito tempo nisso, mas é porque eu já vivi a experiência de você, a pessoa ser, digamos assim, receber muito elogio, e acho que o ego, não sei o que acontece, ela se sentia maior que todo mundo, a ponto de não começar a executar tarefas. Exemplo. Você pede, mas agora, era você que tinha que fazer. Tipo, não, mas você que... Mais uma pergunta, a empresa acompanhava esse colaborador? A empresa como assim? O gestor direto? Exatamente. Ele tinha um acompanhamento, um indicador... Imagine um treinador. Isso foi... Não era alinhado, não era questão de não estar alinhado com os valores da empresa, mas só o fato de, pô, cara, parabéns, muito legal, isso ficou muito bonito. Mas assim, não era uma coisa fora, era o trabalho dele. Foi dar certo, você vai fazer planilha, um exemplo. Vamos trazer esse exemplo mais claro, assim, vai. Planilha, ele fazia um gráfico super bonito, o elogio era, caramba, muito legal. Cara, que bonito, nunca tinha visto um gráfico assim. Nossa, que demais. E aí uma outra pessoa veio para ele e falou assim, cara, nossa, que demais isso, não sei o quê. E a pessoa chegou a um ponto de ele ser um artista. Mas isso tá ligado no que a Raquel tá falando, que é a avaliação de desempenho. Se ele só recebeu o elogio e na avaliação de desempenho não era equilibrado, claro, ele vai se sentir muito grande. Eu, como treinadora, para cada treinamento que eu vou ministrando, eu recebo elogio. O que eu vou construindo em mim? Eu sou muito boa. Porque os elogios reforço de um comportamento, reforço positivo, permaneça dessa forma. Então, eu estou indo muito bem. Eu tenho que ter, dentro da empresa, avaliação de desempenho. Lilian, esse treinamento, por exemplo, você foi muito bem. E quantos contratos a gente fechou com esse treinamento? A gente fechou 2 contratos. Então você foi muito bem mesmo. Lilian, quantos contratos a gente fechou? Nenhum. Então tá, então agora a gente vai assistir o seu treinamento para entender que momento você aplicou gatilhos mentais de vendas. Opa! Onde deu certo, onde não deu certo. É um apoio, né? E desenvolver isso. Veja, não é castigo do tipo, você não fechou? Não, vamos juntos assistir o seu treinamento. Rever onde você aplicou o gatilho mental de vendas. Tá? Para juntos a gente te ajudar. A gente até volta na questão que você falou, os pontos ali pontuados, aonde eu quero chegar. Então, essa empresa, ela queria realizar vendas, né? Vamos entender, então, como que a gente vai fazer? Então, vamos dar treinamento, vamos chegar lá, e aí não aconteceu. Então, vamos rever. E aqui, com o Profire, a gente consegue fazer isso, porque, veja, no meu mapa tá aqui, orientado por relacionamento, sociabilidade, relacionamento interpessoal. Aqui é média alta, tá? Vamos imaginar que para fechar venda, né, alinhado com a cultura da empresa, eu preciso ser alto. Média alta não é o suficiente. Então, a avaliação de desempenho baseado com recurso, eu saio da subjetividade e eu consigo dar feedback muito bem orientado. Eu vou dizer, olha, você respondeu o questionário que gerou este relatório, então, baseado no que você mesmo respondeu, eu estou te dando esse feedback. Né? E aí aqui a gente avança. Reflexões importantes. De um lado, a empresa tem uma necessidade, do outro lado, um profissional que talvez atenda a necessidade da empresa. Clareza das habilidades e competências a serem exigidas. Então, eu recebi muito elogio. Se eu ficar só com o elogio, eu vou me sentir muito poderosa. Se supostamente, eu realmente sou muito boa, tá? Então, ótimo, vamos crescer, vamos expandir esses treinamentos. Ou outra possibilidade. O seu treinamento é muito bom, mas ele não traz contrato. Então, um ajuste. Isso, a gente está falando clareza das habilidades a serem aplicadas, tá? Onde serão aplicadas? Tá? Como serão aplicadas? Tudo isso precisa, imagine várias engrenagens, elas precisam de estar alinhadas. Se essas engrenagens der uma enroscada,
você não vai ter sucesso. O sucesso profissional começa com autoconhecimento. Se você se conhece muito bem, se você sabe quais são as suas áreas de talento, você sabe qual posição você vai ter mais sucesso. Independente de ser pessoa física ou empresa, né? Se quem tá à frente tem a clareza de onde quer chegar, como que vai chegar, o que quer fazer, né? Seja a empresa, se ela quer vender mais, se ela quer atingir um número X lá. Então, como que a gente vai fazer? Temos os profissionais? Temos o treinamento ideal? Temos aí, a empresa tá toda capacitada, tá ok? Vão ter várias pessoas que vão vir através de qual canal? Às vezes a empresa chega para nós, né, Raquel, e diz assim, quero contratar um treinador ou qualquer outra vaga. E a gente começa a fazer perguntas, né? Quais são os desafios que esse treinador vai ter? Que tipo de pressão? Não, Lília, me dá aí um treinador. Você não tem uns currículos para eu já ir lendo? Seu banco de currículos. Você não tem um treinador aí? Talentos. Isso. Tem um jogador aí, né? E aí a gente fala, eu tenho, mas eu vou trazer um comparativo. Imagine que você vai numa loja de roupa. Você quer comprar camisa. O vendedor tem a camisa, mas o vendedor vai te perguntar, PM ou G? Que cor? Você quer uma camisa com um colarinho mais estruturado, um tecido mais estruturado ou mais flexível, mais molinho? Você vai comprar roupa e ele não te faz um monte de pergunta para atender a sua necessidade? É isso que a gente está fazendo aqui. Perguntas para atender a sua necessidade, para diminuir o seu turnover. Perfeito. E aí, tem para alguns clientes que a gente tem maior liberdade, né, Raquel? A gente fala, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. As famosas da Alice. Alice no País das Maravilhas. Exatamente, Isso que você falou, né, Lília? Inteligência intrapessoal é inteligência interpessoal. Porque se eu me conheço, fica muito mais fácil para saber lidar com as outras pessoas. Talvez em qualquer ambiente também, né? Às Qualquer vezes, ambiente também. como a Raquel falou, isso ocorre dos dois lados, para a empresa e para o profissional. Quantos profissionais, Raquel, a gente atende dizendo quero recolocação? E a gente pergunta qual é o seu talento? O que você faz de melhor? Ontem eu tive um bate-papo com uma pessoa e ela me falou, eu quero voltar para o mercado de trabalho. E aí eu falei para ela, em qual área você deseja atuar? Ela falou, eu não sei muito bem se eu estou bem posicionada no LinkedIn. Aí eu falei, mas em qual área você deseja atuar? Porque eu fui olhar, ela tinha 2 áreas totalmente diferentes que ela seguia. E ela falou, eu não sei muito bem. E tá tudo bem você não saber. Aí eu falei para ela, então eu vou te fazer uma pergunta, você reflete, a gente volta a falar. O que você quer, o que você imagina que faz sentido para você agora? Se você quer ir para um lado, por quê? Se você quer ir para o outro, por quê? Então, pelo menos a clareza de qual área, porque como que ela vai buscar? São áreas totalmente diferentes. Como ela vai se posicionar? Como vai ser o currículo dela? Ela não pode focar para buscar um e depois para buscar outro. Ela precisa ter uma clareza. Tendo uma clareza? Tá. Então, vamos seguir. Qual que é o ponto de partida? Então, traga clareza. O autoconhecimento é muito importante. Muito. Tá tudo bem você dizer, eu não sei. Humildade, né? Sim. É a clareza. É a clareza. A partir do momento que você fala, eu não sei, a gente consegue te ajudar. Porque daí a gente tem um conjunto de ferramentas, de recursos, que a gente fala, olha, para esse que disse eu não sei, eu vou aplicar essa ferramenta aqui para te ajudar na decisão. Para a empresa, idem. Às vezes a empresa não sabe aonde quer chegar. Ela sabe o que ela faz, mas ela ainda não tem total clareza. Aquilo que ela faz vai agregar valor de que maneira para o cliente? Aí a gente tem um recurso, um conjunto de ferramentas, de recursos que a gente aplica na empresa para ela ter essa clareza. E o que acontece às vezes, né, Lília, é que a pessoa, ela sabe onde ela quer ir, para onde ela vai, mas ela não teve essa reflexão, né? Então, não trouxe ali para o dia a dia dela. E quando a gente vai trazendo, né, as ferramentas e vai clareando, trazendo para o dia a dia, como a gente está fazendo, questão de exemplo, questão de trazer uma pessoa de fora, né, ajudar ela a ter essa clareza. Ela fala, é verdade. A empresa Nossa, fala eu assim, sabia. Ai, Lilian, eu quero contratar um João 2.
É um vendedor muito bom. Isso se eu tivesse 10 então tá bom. A gente tem ferramentas para mapear quais são as competências do João e aí a gente sabe o que a empresa quer. Importante. A gente aplica o Profiler, ali sai o gráfico das competências e a gente consegue ter a clareza quem é o João. Eu saio daqui. Clareza, consciência, escolha, autoconhecimento, intrapessoal, inteligência intrapessoal e inteligência interpessoal. Eu anotei aqui. Pessoal, vocês acham que o trabalho de RH é fácil? Alinhado com os princípios e valores da empresa, a competência, querendo ou não, 24, 25, 26, 30, comunicação. Você achou que a gente ia falar que você tinha que ter braço mecânico? Não, espada de jeito. Não é isso. E principalmente um ponto que é muito importante que vocês falaram, tudo é muito importante, mas essa questão da legislação e direitos de imagem, porque muitas empresas, eu garanto, que estão nos assistindo, estão com o cabelo em pé em relação a isso. Gente, eu agradeço, e você aí que acompanhou a gente até agora, deixa seu like aí, se não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa seus comentários, se for criticar também será muito bem-vindo a sua crítica, porque aqui é evolução, feedback, aprendizagem, velocidade de aprendizagem e adaptação, e compartilha. Se você é colaborador, tá fora do mercado de trabalho, quer recolocação, escutou aquelas eram dicas valiosas. E você, empresa, clareza, desafio, competência, desafio. E se tem clareza, então precisou de RH, RS e consultoria Modelo, e tá aqui passando o QR Code, né, Glauco? Perfeito. Para vocês terem mais conhecimento do trabalho fantástico e desse projeto que a gente tá fazendo com vocês. Muito legal, gente, muito legal. Obrigado. Menino. Nós que agradecemos. Obrigado. Quinto episódio, pessoal. Tchau, até mais. É o quê? Falei certo, né? Falei certo. Coisa boa.